Um novo tempo, no novo programa, o Divã de André Kepp. E olha aí o tema de hoje, muito necessário na atualidade. Tirando a lavagem cerebral. É isso que você ouviu. Tirando a lavagem cerebral. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP. Sou mestre em psicossomática pela PUC, sou psicanalista e psicólogo. E aí, o que eu vou fazer hoje? Eu explicarei como podemos tirar a lavagem cerebral da melhor forma possível. Também vou dar todas essas explicações em etapas. Primeira etapa, a pergunta, o que é lavagem cerebral? André, mas lavagem cerebral, o que é isso? Podemos entender o que é lavagem cerebral consultando o primeiro artigo sobre esse assunto, escrito por Edward Hunter no jornal Miami Daily News. Então, ele explicou pela primeira vez, ele usou esse termo pela primeira vez em um jornal. Em seu artigo sobre lavagem cerebral, Hunter descreveu esse procedimento já em 1950. Então é algo que já é comentado e falado desde 1950. Como sendo uma técnica psicológica de doutrinação. O que é a lavagem cerebral? É doutrinar a pessoa com uma técnica psicológica. Então faz uma doutrinação nas pessoas. E a doutrinação é o processo de transmitir ideias, crenças ou atitudes inibindo o questionamento. Olha que importante. Então você vai transmitindo ideias, crenças, atitudes, mas inibe o questionamento, não permite que a pessoa questione, não permite que a pessoa se pergunte, mas o que você está falando tem algum sentido? Está me parecendo que não. Então você inibe o questionamento e passa ideias, crenças e atitudes. Sempre que se impõem ideias, não se permitindo o questionamento, então são ideias impostas e não permitindo o questionamento, ocorre uma lavagem cerebral. Então, basicamente é isso, é um processo de doutrinação impedindo a pessoa de questionar. E isso é muito fácil, por exemplo, com crianças, adolescentes, pessoas muito jovens, pessoas que ainda não têm tanto questionamento. Por isso que em idades da infância e da adolescência é mais fácil se fazer uma lavagem cerebral. Neste processo, a pessoa fica com algumas convicções na mente. Então ela fica com aquelas convicções que ela mesma não sabe de onde vem. Então ela não sabe direito. Bom, mas por que eu tenho essa convicção? Bom, eu não sei direito, mas eu estou convicto nisso. E fica convencida que não pode questionar. Não, isso eu nem posso questionar. Isso eu nem posso pensar diferente. Isso eu nem posso me perguntar. É assim, pronto e acabou. Então toda crença, toda ideia que é colocada e não permite que a pessoa questione, então se torna uma doutrinação. Desta forma, um regime autoritário faz lavagem cerebral. Não preciso citar quais são, mas todo regime autoritário faz lavagem cerebral. Aliás, a lavagem cerebral começou justamente em um regime autoritário. Uma seita também faz lavagem cerebral. Então a seita impõe aos seus membros ideias que eles não podem questionar. Ah, não, mas eu discordo. Não, você não pode discordar. Tem que ficar com essa ideia, porque é assim, ponto, acabou.
Ah, mas eu penso diferente. Então vai embora daqui, porque aqui todo mundo pensa igual. E uma pessoa autoritária também faz. Então, uma pessoa muito autoritária que não permite uma conversa com argumentos, com questionamentos, também faz uma lavagem cerebral. Então, isso é mais comum do que parece, porque a primeira ideia que se tem, não, lavagem cerebral só acontece em circunstâncias extremas, em regimes super autoritários, às vezes até com tortura, com inibição de questionamentos e tudo mais. Sim, é feito nesses regimes autoritários. Só que também é feito de um modo mais sutil. Toda doutrinação que não permite você se questionar é uma lavagem cerebral, só que feita de uma maneira mais sutil, não tão perceptível. Parece um simples processo de educação. Ah, não, estou educando. Não, não é bem isso. Está transmitindo uma série de ideias e também ideologias, evidentemente, sem permitir que a pessoa questione. Mas, infelizmente, a lavagem cerebral também acontece no dia a dia. Então é isso que eu estou querendo dizer. Não é só num regime autoritário que as ideias se impõem e ninguém pode questionar, ninguém pode falar de modo diferente. Não é só nessas circunstâncias. Sempre que aprendemos algo que não podemos e não pudemos também, às vezes é no passado, né, questionar, é que ocorre essa lavagem cerebral. Então é uma doutrinação, sem permitir que o outro pense, questione, reflita. E aí vai empurrando as ideias goela abaixo. Portanto, nós precisamos nos libertar de toda a lavagem cerebral, que também aconteceu conosco. Então isso é muito importante, que sutilmente foi implantado em nossa mente. Então, não é só assim em situações extremas, regimes autoritários. Também o próprio sistema, né, nos transmitiu ideias que não permitiram questionamento. Então a pessoa foi engolindo, é assim, ponto, acabou. Ah, mas qual a prova disso? Aí dá-se qualquer justificativa e a pessoa é obrigada a engolir essa ideia, mesmo que ela, não, mas escuta, o que você está falando me parece absurdo, ela não pode falar isso. Então, aí é que acontece a doutrinação, e isso que é a lavagem cerebral. Segunda etapa, como se livrar da lavagem cerebral e como livrar outras pessoas destas doutrinações sem questionamentos. Então nós precisamos primeiro nos libertar disso, para depois ensinar as outras pessoas também a se libertarem. Olha, pensa direito, questiona, reflete. Será que é isso do jeito que as pessoas estão falando para você? Será que é isso mesmo? Ou será que é um pouquinho diferente? Pensa direito, né? Primeiro, com a consciência de que parte do que nos foi ensinado é feita de doutrinação. Uma parte do que nos foi ensinado é feita de doutrinação. Então, tá certo, a maior parte dos conhecimentos que aprendemos nas escolas, nos colégios, nas universidades, uma parte tem aí o seu fundamento, mas uma parte é feita de doutrinação. Uma parte é assim, tem que acreditar porque é assim e acabou. Só que com argumentos às vezes científicos, às vezes filosóficos, às vezes teológicos, que te convencem. E aí você pensa, mano, mas eu não tô, eu tô achando meio estranho, parará, você vai questionar. Opa, não. Não pode, porque é assim, ponto, acabou. Depois questionando essas doutrinações, se elas fazem sentido ou não. Então, primeiro, nós temos que ter a consciência que uma parte do que aprendemos é doutrinação. E depois questionando, bom,
E essa doutrinação, no meu ponto de vista, faz sentido? Ou é uma grande bobagem que me fizeram engolir goela abaixo? Então você começa a questionar. E aí você sai dessas doutrinações. É a forma da gente sair delas. Mesmo que muitas pessoas pensem do mesmo jeito. Por que elas pensam do mesmo jeito? Porque elas também foram doutrinadas. Então, fica uma situação o seguinte, né? Todo mundo aprendeu a mesma coisa. Aí você olha para o lado, a pessoa pensa do mesmo jeito. Você olha para o outro lado, a pessoa pensa do mesmo jeito. Aí você se convence. Bom, então deve estar certo, né? Porque eu estou pensando assim, essa do lado está pensando assim, essa do outro lado está pensando assim. Ah, então é isso. Então, nós precisamos vencer as doutrinações, mesmo que muitas pessoas pensem desse jeito. E isso é muito importante. Então, e mesmo que algumas pessoas pressionem para que você pense do mesmo jeito. Então, não é só que a pessoa pensa desse jeito da doutrinação, da lavagem cerebral, mas ela também pressiona para que você pense do mesmo jeito. E aí, quando você expressa um questionamento, bom, mas não estou achando que está correta essa forma de pensar. Não, você aí xinga, ofende, aí você se inibe. Mas vou te dar uma sugestão. Às vezes você não pode expressar socialmente, num grupo, mas faça esse questionamento você mesmo. Ah, eu não pude pensar porque a pessoa já me xingou. Bom, chega na sua casa, faz o questionamento. Então, socialmente, às vezes não é possível, mas internamente, numa reflexão, faça o questionamento. Porque essa é a forma de pensar de muitos, né? Então, muitos pressionam. Não tem que pensar assim, porque você... Então, a doutrinação não é só uma doutrinação no ensino, mas uma pressão de várias pessoas que foram doutrinadas para que você aceite essa doutrinação. Internamente, você pode e deve buscar a sua forma de pensar. Pode e deve. Opa, tá bom, me pressionam para pensar assim, mas deixa eu pensar aqui cá com os meus botões, né? Como se fala na expressão popular, né? Então, por que com os meus botões? Porque a gente olha para baixo e começa a questionar as coisas, né? Olhar para baixo é olhar para si mesmo, né? Então você começa a questionar, puxa, será que é isso? Olha, estou achando que não. Respeita o seu questionamento, respeita as suas conclusões, não vai na pressão dos outros, né? Tinha antigamente uma frase, Maria vai com as outras, né? Então, porque todo mundo está pensando desse jeito, eu vou pensar. Isso é muito forte para um adolescente, né? O adolescente que quer se inserir no grupo, ele tem que pensar como todo mundo e tudo mais, etc. Mas mesmo esse adolescente, ou essa criança, pode questionar. E tem coisas que as crianças questionam, para nós adultos, que às vezes ela tem mais razão do que a gente. E a gente vai até dar uma explicação furada para ela. Ela fala, não, mas não é assim. Você está falando errado. Deixa a criança falar, porque nessa espontaneidade dela, ela vai mostrar os erros que a gente mesmo tem na nossa mente. Então, internamente você pode e deve buscar a sua forma de pensar e chegar às suas próprias conclusões. Respeite as suas conclusões, respeite a sua forma de pensar, respeite uma lógica, respeite uma razão, respeite inclusive a sua intuição. Mesmo diferentes da maioria ou de muitos. Mas esse pensamento é diferente do que todo mundo está falando aqui. Não importa. Se for correto, pode ser melhor do que todas as pessoas que estão falando, ou mais verdadeiro do que todas as pessoas que estão falando. Por quê? Porque a doutrinação é feita em grupo. E isso não apenas em regimes autoritários. É claro que nos regimes autoritários isso é feito continuamente.
E a pessoa não pode pensar por conta própria. Mas, mesmo em regimes não tão autoritários, vamos chamar assim, né, porque uma democracia perfeita não existe, mesmo em regimes não autoritários, tem a doutrinação do grupo, né? Tem o famoso patrulhamento ideológico, né? Que é feito para ver se está todo mundo inserido na ideologia. Ah, André, mas isso só acontece em regimes autoritários. Não. Nós temos isso aqui também no nosso país e você deve descobrir aonde, como é feito. Você vai descobrir muita coisa interessante para você escapar dessas doutrinações. Assim escapamos das doutrinações e da pressão para que pensemos do mesmo jeito que muitos pensam. Então aí você acaba saindo das doutrinações, saindo das lavagens cerebrais e você consegue pensar com mais lógica, mais lucidez. E tudo isso vai trazendo uma conscientização maior. Poxa, mas essas pessoas estão sendo enganadas. Ah, mas por quem? Pelo sistema, claro. Portanto, nossos questionamentos nos libertam da lavagem cerebral, da doutrinação e das pressões para pensarmos igual a determinados grupos. Então, você está num determinado grupo que todo mundo pensa de uma determinada forma e pressiona para você pensar da mesma forma. E às vezes até te expele do grupo se você não pensar da mesma forma, mas respeite a sua forma de pensar. Respeite as conclusões que você chegou, a verdade que você chegou. Respeite muito, muito, muito isso, para que você siga o seu discernimento e não pressões de grupo, e não doutrinações, e não lavagens cerebrais. Terceira etapa. Se cada um de nós precisa se livrar da lavagem cerebral e de doutrinações sem sentido, como podemos libertar outras pessoas deste fanatismo? Porque isso que é o fanatismo. Claro que o fanatismo tem vários graus. Então tem desde da pessoa extremamente fanática, né, que está totalmente envolvida pela doutrinação e não aceita ver nada além da doutrinação, até níveis menores de fanatismo, mas é um fanatismo. Então, quando a pessoa foi doutrinada, ela se torna fanática, inclusive chata, né? Porque ela insiste naquele ponto e não há como você mostrar, não é bem assim, olha, pensa direito, não tem muito como, né? Mas vamos lá por etapas. Então, com a mesma paciência que temos para questionar e nos libertar da lavagem cerebral e doutrinações em nós mesmos. Então, primeiro essa paciência de fazer um questionamento interno e de nos libertarmos de toda a doutrinação, de toda a lavagem cerebral que recebemos. Sim, na educação, sim. Ah, André, a educação não é perfeita? Não, infelizmente. Infelizmente, eu adoraria que fosse, mas não é. Então recebemos no nosso processo de educação. Ah, mas só recebemos isso? Não. Recebemos muitos conhecimentos verdadeiros, muitos conhecimentos adequados, mas uma parcela de lavagem cerebral e doutrinação. Precisamos levar alguns questionamentos também para as pessoas. Bom, primeiro eu faço isso comigo mesmo, né? Vou me questionando e vou percebendo, puxa, isso que estão dizendo não é bem verdade. Isso que estão falando está distorcido. Aí eu já descobri qual é a verdade, já me questionei, já cheguei à minha conclusão, aí eu posso levar esse questionamento para as demais pessoas, né? Claro que com uma pessoa muito fanatizada é mais difícil, mas uma pessoa semi-fanatizada, vamos chamar assim, é mais fácil. Aí a pessoa fala, olha, você tem razão, eu não tinha pensado nisso. Pronto, despertou. Respeitando o momento de cada um, né? Porque aí a pessoa de
de chofre pode te dizer assim, não aceito nada disso, você está louco, etc, etc. Mas existem pessoas tão fanatizadas por essas doutrinações que parece missão impossível retirá-las do fanatismo. Então parece, não, aí é missão impossível. Mas veja bem, não é por isso que nós vamos desistir, não é? Então, às vezes a pessoa está numa circunstância social que até te constrange. Então, nessas circunstâncias sociais, não conversa muito com a pessoa nesse sentido, porque ela vai te atacar, te constranger em público. Mas sempre que tiver a oportunidade de conversar pessoalmente com essa pessoa, tenta mostrar alguma coisa. No entanto, com alguns questionamentos, todos podem sair da lavagem cerebral e das doutrinações. Então, do mesmo jeito que nós podemos, a partir dos questionamentos, sairmos das doutrinações, nós podemos levar isso para as outras pessoas. Em tempos diferentes para cada um. Cada um vai ter o seu momento de despertar. Cada um vai ter o seu momento de conscientização e de se libertar de todas as doutrinações que foram implantadas na mente. Os mais difíceis de saírem das doutrinações são aqueles que não percebem que foram doutrinados. Então, aqueles que imaginam que a educação é perfeita, que tudo que aprendeu na escola é perfeito, que nada foi doutrinação, esses são os mais difíceis. Porque esses acreditam em tudo o que foi dito para eles, não percebendo que existe um sistema, que existe uma política, que existem interesses, também econômicos, por trás do que é dito. Por trás do que é dito nunca existe interesses econômicos. Claro que existem. Então precisamos entender dessa forma. O nosso sistema de ensino nos trouxe muitos conhecimentos verdadeiros, é verdade. Mas nos trouxe também muitas ideologias, que são ideias remendadas, né? Doutrinações e até lavagem cerebral. Precisamos ter essa consciência. Aí podemos despertar. A pessoa que não tem essa consciência não desperta, né? Quem não percebe isto é a pessoa que fica enredada por mais tempo na doutrinação. Então ela não percebe que recebeu doutrinações e lavagem cerebral, que ela mesma não admite que recebeu. Então ela acredita em tudo que é dito para ela. Então não percebe que existem interesses políticos e econômicos por trás de tudo, por trás de todas as disciplinas, especialmente as disciplinas humanas. Então ela não se dá conta disso e acaba acreditando em tudo. Portanto, para tirar a lavagem cerebral e as doutrinações de nós mesmos e das outras pessoas, precisamos questionar muito tudo aquilo que aprendemos. Então recebeu uma nova informação, vou questionar. Mas no meu questionamento eu vou chegar a algumas convicções, perfeito. E vou chegar em algumas dúvidas, perfeito. Trabalha com essas dúvidas. Então precisamos separar o joio do trigo. Ou seja, o conhecimento verdadeiro das doutrinações. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.